Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional, para que eu e você possamos estar meditando na palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito e que traz para nós a revelação de algo profundo que somente o Senhor pode nos dar. A palavra do Senhor hoje, que nós vamos meditar, está lá no início da Bíblia, que é em Gênesis 17. A palavra que nós vamos falar hoje vem nos falar de trocar nomes. E o que é isso? Quantas das vezes nós sentimos que nós estamos descolocados, nós estamos fora do contexto e que a nossa vida não está como queríamos que fosse. Mas o Senhor, quando nós clamamos a Ele fala conosco, e assim como Ele falou com Abraão. E aqui no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor faz um concerto com Abraão. E Ele diz assim, ó, Deus vai mudar o nome de Abraão. No capítulo 17, verso 5, diz assim, ó, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Vou ler de novo. E não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Eu te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, porque te ser a ti por Deus, e a tua semente, depois de ti. E te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. O Senhor aqui, Ele está dando uma ordem para Abraão. O Senhor está falando com Abraão porque até então o Senhor tinha mandado Abraão sair da terra da parentela e ele, por obediência a Deus, saiu, não questionou, foi até onde o Senhor mandou. E quando ele chega num certo ponto, o Senhor vai fazer com ele o quê? Vai trocar o nome dele. Vai mudar a maneira que todos vão ver ele. Quando o Senhor diz que vai mudar o seu nome, o meu nome, como ele fez, o Senhor, ele muda tudo na nossa vida, na nossa geografia, no nosso cotidiano. Por quê? O Senhor, ele entra na nossa vida e ele faz como se assim passasse uma brisa e um vendaval ao mesmo tempo. Ele vem, arranca tudo. Primeiro ele vem com a sua voz doce e fala, confia em mim. Depois ele passa com aquele vendaval e arranca tudo que desagrada a ele. Como assim? E nós não sentimos, nós não achamos ruim, porque nós vamos nos apaixonando com toda aquela situação. E aqui eu digo para vocês que quando a gente se entrega, quando a gente começa um relacionamento com Deus, é como um primeiro amor, é como quando a gente se apaixona pela primeira vez e se entrega a alguém e aquilo ali vira algo assim que você não quer nunca mais que aqueles momentos acabem. E quando a gente cultiva todos aqueles bons momentos,
e aquilo perdura e permanece, traz uma alegria e uma leveza para os nossos dias que a gente não consegue nem explicar. E o Senhor, Ele faz desta maneira com Abraão. Ele fala: filho, vem cá, eu vou trocar o seu nome, eu vou fazer de você conhecido, você vai ser pai de nações, você vai ser conhecido em tempo e fora de tempo. Eu vou fazer você chegar aonde você nunca imaginou. E você vai ser tão grande, mas tão grande, que nunca vão se esquecer de você. Hoje o Senhor está falando com alguém desta maneira. Se você se você está ligado no céu, você vai entender o que eu estou falando, porque aqui o Senhor, Ele está abrindo as janelas do céu e dizendo para você: é tempo de eu, seu papai, cuidar de fazer o melhor por você. Eu estou trocando o seu nome. Eu estou tirando toda vergonha e colocando honra. Eu estou tirando toda afronta, toda humilhação, toda angústia, toda tristeza, tudo. Quantas das vezes você foi massacrado, quantas das vezes te negaram até mesmo um pedaço de pão, quantas das vezes você chorou sozinha, abraçado à minha palavra, sem me conhecer direito, mas clamou a mim. Quantas das vezes você se lembrou de que só eu posso fazer tudo. Quantas das vezes você colocou o seu joelho no chão e direcionou a sua dor a mim, sem saber o que fazer, como fazer. E hoje eu estou me colocando de pé. E assim como falei com Abraão, eu falo contigo. Abre o seu coração. Eu vou te fazer frutificar. Eu vou lançar o seu nome nas nações. Eu vou estabelecer um concerto contigo. E tudo que eu te prometi, eu vou te entregar nas tuas mãos. Vou te dar por possessão para ti e para tua herança. Riquezas. E todas as gerações, todas as suas gerações vão ser abençoadas. Mas eu quero que você nunca se esqueça do que você prometeu para mim, que você estaria comigo, que você andaria nos meus preceitos, nos meus mandamentos. E é por isso que eu estou te dizendo que eu conheço a sinceridade do seu coração e sei que esse concerto que eu faço contigo hoje, esta nova aliança, esse novo tempo que você vai viver, eu estou te entregando o melhor, eu estou te entregando uma direção. Não tenha medo. Tudo que você vai viver não depende de recursos que você tem, depende apenas da fé que você tem em mim. Lembra quando Jesus, lá no barco, Pedro disse: se é o Senhor, mestre, manda ir que eu vá contigo por cima das águas. Jesus disse para ele: então vem. Enquanto ele creu, e ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias e para o vento, ele começou a afundar e clamou de novo a Jesus. Oh, glória! Pedro nos dá duas lições. A primeira, crer, confiar e andar sobre as águas. Ter medo em meio às tempestades, mas saber em quem você vai buscar forças. Porque quando ele clamou: Jesus, eu estou afundando, Jesus estendeu a mão e falou: menino, por que tirastes o olho de mim? Por que tão pouca fé? Mas ele clamou. Ele não se esqueceu de em
quem ele tinha respaldo. Então, o que nós temos que nos lembrar sempre é disso, de que o nosso Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, em qualquer circunstância. Todavia, nós temos que nos lembrar de quem deu a vida por nós na cruz do Calvário. Não foi Pedro, não foi João, não foi Maria, não foi ninguém, foi o Senhor Jesus. E só Ele é o caminho que leva ao Pai, porque Ele disse que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que só Ele intercede por nós, é Ele o nosso advogado, é Ele que enviou o Espírito Santo para estar conosco, para que nós não estivéssemos só. Temos um Consolador, temos um ajudador, o Espírito Santo, um intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Ele discerne, Ele leva as nossas orações de forma que o Senhor entenda e que Ele possa responder todas as nossas orações. Porque o Senhor, Ele é um Deus Pai amoroso e Jesus é um irmão que deu para nós, na cruz do Calvário, o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros com Ele, de tudo. Então comece agora a fazer esse concerto com o Senhor. Saiba que o Senhor Jesus hoje te chama, que o Senhor hoje te diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e sem medo de errar. Abraão não teve medo. Abraão é conhecido até hoje como pai da fé, porque não teve medo, porque honrou o concerto que Deus fez com ele, honrou o novo nome que o Senhor deu a ele e andou em verdade. Não negou nem mesmo o seu próprio filho quando Deus o pediu. E no capítulo 18, nós vemos uma situação mais adiante, na qual o Senhor fala de novo com Abraão e Sara, e o Senhor diz assim: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Então o anjo, ele desceu para falar com Abraão e Sara, mas Sara duvidou, Sara ficou, não tem como, questionou. E aí o anjo disse para ela: haverá algo impossível ou alguma coisa difícil para o Senhor? Então o Senhor hoje está te dizendo: tome posse do seu novo nome, da sua nova vida, da nova estrada que você vai trilhar, do novo caminho que você vai entrar. Tudo eu estou contigo, eu já estabeleci, eu vou preparar e eu vou te levar. Apenas caminhe, saiba que tudo já está liberado, tudo está preparado, porque sou eu, Deus, que velo e zelo pela minha palavra para cumprir todas elas. Sou eu, Deus, que quando faço uma promessa, eu a cumpro, porque não sou como homens que mentem, ou como filho de um homem que se arrepende. Não sou também um Deus que fala e não cumpre. Sou eu, Deus, que faço o impossível acontecer, não para provar para vocês que eu sou Deus, mas porque a minha essência é cumprir. Porque eu não posso negar a si mesmo, assim diz o Senhor. O Senhor disse: Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele está dizendo: eu não posso negar a mim mesmo. Como posso então deixar de fazer, de cumprir o que eu falei? Estarei sendo contraditório e eu não sou. O Senhor não é contraditório, o Senhor não nega, o Senhor falou, Ele faz. Ah, mas fulano não merece. Quem somos eu e você para dizer quem merece ou quem não merece? O Senhor sabe. E mesmo que a pessoa realmente tenha seus
intempéries, quem vai tratar, ou então quem vai cuidar de tudo isso, e quem conhece a profundidade do coração dela e das intenções que há no pensamento e no coração dela é o Senhor. Então não questione o que Deus faz, apenas aceite, receba e saiba que o Senhor, Ele cumprirá todas as palavras que Ele te prometeu, todas as promessas que Ele te fez, e Ele hoje está te dizendo, é tempo de abrir as janelas do céu e derramar a abundância de viver sobre a sua vida. Até aqui eu falei, mas agora é tempo de cumprir. Como está escrito lá em Ezequiel 12, não retardarei mais nenhuma das minhas promessas, nenhuma das minhas palavras, e eu não estou falando para tempos futuros, estou falando para já, porque é tempo de fazer cumprir, aleluia, Jesus. Então pare de olhar para quem está falando e tome posse do que o Senhor tem para você, porque Deus, Ele é um homem, não, Ele é Deus soberano, Ele é altíssimo, Ele é santo e Ele não volta atrás, Ele é irrepreensível, Ele é imutável, nós mudamos, nós somos como um camaleão, o Senhor nos fez como um camaleão para adaptarmos a qualquer circunstância. Todavia, nós usamos esta matéria de camaleão para sermos o que desagrada a Deus muitas das vezes. Mas hoje o Senhor quer te dizer, seja o que o Senhor quer para você. O Senhor hoje te chama para um compromisso de assumir a sua identidade e de se colocar no centro da vontade dEle e viver o melhor, porque Ele está te entregando todas as promessas nas tuas mãos hoje. Tome posse dessa palavra, Deus é contigo e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, Deus é contigo. Até amanhã, para o próximo devocional.